Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8h36, começando mais uma edição do Ponto a Ponto ao vivo de Santos, do de São Paulo, para todo o planeta, pela rede MaxCast, aqui pela nossa rádio Star News Santos, 24 horas no ar, com muita música, informação, prestação de serviço, é claro, a sua valorosa participação conosco aqui diariamente, solicitando aqui com as pautas, desejando informações, assuntos, e os nossos comentaristas trazem os assuntos, não somente da Baixada Santista, mas de todo o Brasil. Mandar um abraço especial lá, mais uma vez, aos amigos lá do Rio Grande do Sul, que voltam a sofrer, pelo menos parte do estado, no final de semana, mais uma chuva muito forte, a previsão do tempo dá conta que nos próximos dias, o início do inverno, agora na próxima quinta-feira, muita chuva, temporal esperado para o Rio Grande do Sul, e parece incrível, mas os irmãos gaúchos sofrendo demais com as condições climáticas. Vamos esperar que isso uma hora pare, né, para que eles consigam tocar a vida. Para que você tenha uma ideia, metade do mercado municipal de Porto Alegre, que é muito grande, não voltou a reabrir depois daquela catástrofe da enchente da capital e de vários pontos, 92 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Bom, projeto de lei anti-aborto por estupro divide direita e ala descreve PL, né, esse projeto de lei, como tiro no pé. Nós vamos discutir esses outros assuntos também nesta terça-feira, 18 de junho de 2024, Dia Mundial do Orgulho Autista. Então, mandar um abraço especial a pais, a familiares, aos nossos queridos TDAHs, né, os autistas, aos profissionais aqui da cidade de Santos, que é uma certa referência no convívio e no lidar com o autista. Vale lembrar que o governo do estado de São Paulo tem um projeto muito forte e veio também tomar alguns experimentos, algumas ideias do município de Santos, e que nós possamos ter isso em todo o nosso país. Até porque o autista tem que ser tratado como uma pessoa, como o do nosso convívio normal, do dia a dia, e não com descrédito, com indiferença e, muitas vezes, com maus tratos também. Hoje também é dia do químico e dia nacional da imigração japonesa. Dia nacional, hein? Aqueles que estão aqui no Brasil e vieram aí com todo o seu orgulho e sua vontade, essa população tão valorosa, nipônica, os japoneses que, no Brasil, fizeram um trabalho maravilhoso e fazem, hein, com o nosso crescimento. Bom dia, Virgínia. Por gentileza, o nosso WhatsApp para a nossa grande massa aí de ouvintes. Graças a Deus, cada vez que eu pego o relatório aqui da MaxCast, os nossos resultados são cada vez maiores. Na Baixada, no estado e em todo o Brasil. Um abraço especial ao pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Um abraço especial também a Santa Catarina, senhor Sérgio, senhor Bedinho e Yuri, ao nosso querido Wellington Moura lá em Itajaí, toda a turma lá do Porto de Itajaí, ao Davi Colantoni no Rio de Janeiro, o André em Fortaleza, né? Pessoal lá da Bahia, um abraço lá ao nosso querido Sérgio Oliveira, hein? Está lá em Salvador, na Rádio Vox. Bom dia, Virgínia, o nosso WhatsApp, bom dia para você nessa terça-feira. Bom dia, é 13 998058709, repetindo 13 998058709. Esse também é o mesmo canal que você pode entrar em contato se você quiser fazer parte da nossa equipe aqui com os nossos patrocinadores. Anuncie conosco, sua empresa, loja, produtos, serviços, 24 horas no ar, de domingo a domingo, você vai ter a sua informação, o seu produto, participando conosco, levando a sua marca para a Baixada Santista e para qualquer ponto do planeta. Bom dia, meu querido Marcelo Rocha, que já está aqui mandando uma mensagem, imagino que para o presidente Lula, dizendo: presidente, vamos cortar menos aqui, cortar mais lá, para que nós possamos ter. Bom dia, Marcelo, ele que vem de São Vicente, a vila mais antiga do Brasil, que também aí muita expectativa esse ano para eleições municipais. O que esperaremos aí para essa cidade tão bela, tão querida por todos nós, né? A cidade que, inclusive, dá nome à nossa aqui da Ilha de São Vicente, onde está abrigada aqui a cidade de São Vicente, a nossa aqui da cidade de Santos também, uma cidade importante no contexto nacional. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor Brás. Bom dia, Virgínia. Bom dia a toda a nossa audiência.
Eu estava aqui vendo se eu estou bem na foto aqui, né? Tô chegando aí. Ah, entendi. Você está bem, você tá bonitão, né? Período pré-campanha, tudo é importante agora Sim. nesse processo, né? E, assim, São Vicente está muito linda, é uma cidade que a gente ama demais, né? Mas ela está linda realmente só nas redes sociais do prefeito, né? Quem realmente usa serviço público, né, necessita do serviço, sente a falta de infraestrutura, né? Mas isso é um assunto para um outro momento, e nós estamos passando aí por vários problemas, né, no governo federal, né, que nós estamos vendo e estamos sentindo na pele, né? Exato. Hoje, vindo para cá, eu sempre digo, né, que a inflação da família é muito diferente da inflação real, né? Exato. Só a batata aumentou 10%. Por conta do problema climático e tudo mais. Mas veja que a inflação da família é muito diferente da inflação real. Um mês, a batata aumentou 10%. Quem não usa batata no seu dia a dia, né? Então, veja o que nós estamos passando hoje, né? E vem mais por aí, com o aumento de combustível e tudo mais. Então, temos que ter muito controle nas finanças da família para poder aí para poder driblar, né, todas esses percalços aí que o governo tem trazido para a gente. Isso é verdade. E quem vai ao mercado na semana, 15 dias, um mês, sente isso a cada ida, diferentemente os valores. Mas vamos apresentar outro convidado. Estávamos aí ao encalço da sua agenda, né? Achamos uma brecha na agenda dele, né? Ele que é cirurgião, dentista, ex-secretário adjunto de empreendedorismo, economia criativa, turismo de Santos, e pré-candidato, mais uma vez, aí, seu trabalho junto à Câmara Municipal do município de Santos, uma cidade também que a gente espera mais progresso, mais desenvolvimento ao longo dos próximos anos. Bom dia, Braz Antunes, pela presença aqui conosco, nesta terça-feira aqui na Rádio Star News, do Ponto a Ponto. Bom dia, Eduardo Lucas, bom dia a todos os seus ouvintes do Ponto a Ponto. É uma grande honra, um prazer poder voltar ao seu programa, dividir a bancada aqui com o Marcelo Rocha, um prazer imenso também. E agradecer a Virgínia aí pela paciência de a gente poder marcar aí num dia aí muito bonito, ensolarado aqui de Santos, né? E que a gente espera aí contribuir com alguma mensagem positiva aí para o nosso ouvinte. Vale lembrar que se o Braz Antunes é pré-candidato à Câmara Municipal de Santos, nosso querido Marcelo Rocha, pré-candidato, se colocando também na condição à eleição de São Vicente, mas não à Câmara, e sim ao Executivo. E muita gente sempre pergunta aqui, o senhor Marcelo Rocha realmente é candidato? Marcelo, eu tenho respondido, e olha que não são poucas pessoas, né? Mas como eu não costumo mandar recado, nem ser deselegante, nem mal criado com ninguém, acho melhor que você até fale e se expresse mais uma vez, pois a gente faz alguns convites são aceitos, outros não são aceitos, outros vêm com uma certa provocação. Aqui a gente não está vestindo a camisa de A, B ou C. Nós estamos dando oportunidade para que as pessoas mostrem as suas ideias, o seu trabalho e aquilo que querem mostrar para os seus municípios, como o Braz para Santos, o Marcelo para São Vicente, na verdade, para a nossa região. Porque quem é de Santos que não vai a São Vicente, quem é de São Vicente que não vem a Santos, Marcelo? Com certeza, né? Você ter uma ideia, Edu, eu tenho muito acesso à imprensa, né? Conheço muito a imprensa, a imprensa sempre me chama, né, para falar de assuntos de economia, né, com especialista em finanças da família e tudo mais, né? Então, só para você ter uma ideia, teve um episódio nessa semana que eu tinha uma entrevista marcada, né? E aí pedi, Marcelo, dá para marcar para outra semana, tal, porque o prefeito pediu a data, tal. Falei, não tem problema, pode marcar, não tem. A gente sabe, meu coração está tão leve, está tão aberto, tão tranquilo. Você daria entrevista em uma emissora. Isso, e pediram se eu poderia... poderia... a sua data marcada foi pedida depois do prefeito. Qual o prefeito em questão? O prefeito da cidade. Mas sim, assim, prefeito de São Vicente. mas sem polemizar, Edu. Não, De verdade, eu não quero polemizar, até porque eu não tenho... Eu quero paz, eu quero tranquilidade, até porque o meu problema é com a gestão, né? Meu problema é de gestão. É mostrar o quanto que a gestão é fraca, o quanto que a gestão está fazendo mal para as finanças do município. Simples assim. Só isso, né? Então, eu estou aqui muito tranquilo, né? Muito tranquilo para fazer o trabalho, né? O trabalho e mostrar o que é isso aí lá na frente, né? Lá na frente, conforme se desdobrar o jogo, né? A população vê o que é melhor para a cidade. Eu vou ao nosso rápido intervalo, nós vamos mergulhar em esse monte de assuntos. Inclusive, eu quero saber até do Braz, que eu conversava até um pouquinho antes aqui no café com o Braz Antunes.
várias pesquisas são colocadas aí pela imprensa. Nós tivemos o acesso ontem a mais uma do Paraná Pesquisa, aqui na nossa cidade de Santos. Isso me causa um pouco de espécie, né? Não que eu, pelo contrário, eu não levo em desconsideração jamais. Para a pesquisa é um grande órgão de pesquisa, merece nossa credibilidade, mas em relação à eleição da cidade de Santos, né? Nós temos o atual prefeito Rogério Santos como pré-candidato, confirmado por ele. A candidata Rosana Vale não fala abertamente, mas já deixou nas entrelinhas que é candidata também. Nós temos a ex-prefeita Thelma de Souza e a Débora Camilo. Esses quatro a gente tem como certeza que serão candidatos, salvo raro engano, né? Mas as pesquisas sempre têm mostrado o nome do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nós vamos comentar sobre isso também. Vamos comentar muito sobre o que aconteceu também ontem em Brasília, a reunião do presidente Lula com os seus ministros. O presidente tem que entender os gastos que estão acontecendo, subsídios que são muito grandes, né? Na casa aí de mais de 600 bilhões, e segundo ele foi surpreso por isso, e o Brasil precisa achar um caminho também, né? E essa questão que é muito polêmica, PL no Congresso, ontem uma encenação no Senado e o presidente Rodrigo Pacheco falou que não vai admitir mais esse tipo de situação. Ué, mas por que deixou então? Então, vale lembrar que a gente precisa trazer para a questão popular, Brás, porque não vou generalizar, seria eu inconveniente e irresponsável, mas uma boa parte da nossa classe política, que você faz parte, não estou dizendo que você seja desse grupo, faz com que as pessoas pensem menos em política, pensem menos em participar da política, pensem menos em votar. Os bons políticos acabam pagando pelos maus. E a gente tem hoje uma frente muito forte de maus políticos que vêm com PLs que não são para o momento, vêm com discussões que são não adequadas. A gente precisa achar um caminho, um norte para este país, para cada cidade, para os estados. E a gente espera que os bons políticos consigam se ressaltar a isso, né? Consigam ter mais espaço. Que a gente percebe que não passa aqueles maus políticos terem mais espaço. Você tem razão, Eduardo. Nós temos que dar o protagonismo àqueles políticos que se fazem acontecer, né? Quantas saudades aí do Ulisses Guimarães, de tantos Franco Montoro, enfim, Mário Covas, né? De tantos políticos que realmente se sobressaíam. E hoje o que o Brasil assiste realmente coisas que vão para o Congresso Nacional que a gente fica estarrecido. Eu acho que tudo isso também faz parte. O Brasil é um país continental, né, como se diz, exato, e as diferenças de culturas entre os estados é muito grande, né? Então, muitas vezes, aquilo que o paulista, né, pensa e entende, né, a locomotiva do Brasil, não é assim que entende muitos outros políticos de outros estados. Então, eu também clamo, porque é o que você falou, a política ela vai ter a luz positiva, a jogada à luz, de acordo com os seus atores, né? Exato. De acordo com os seus atores. Então, você estava citando aí agora a questão dos gastos. É necessário que o Brasil enxugue os gastos públicos. Não tem como, né? Todo mundo, até você pegar uma criança aí do antigo ginasial, né? Que agora é ensino fundamental, vai saber que, né, que você, quando tem a sua casa, você tem que ganhar mais do que gasta. Né? O doutor Marcelo aí, Rocha, que é especialista no assunto, deve falar naturalmente com mais propriedade. Então, isso já caducou, essa discussão. Nós precisamos enxugar, ainda mais no momento que nós viemos de uma pandemia, viemos aí de questões, passando por questões mundiais aí, difíceis, né? Eu acho que não resta dúvida que o Brasil precisa enxugar os seus gastos e a Receita, quem está lá é que tem que colocar o Congresso Nacional, tem que sensibilizar os seus pares, parar de pensar só no umbigo, olhar só no umbigo, senão o país não vai para frente, né? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Santos do Guarujá de Pitangueiras. Manda um bom dia ao Marcelo, bom dia ao Brás. Ele até fez uma pergunta depois para os dois aqui em relação a essa questão que assola o país, mais aqui a nossa região. Quando você vota em um candidato... Como é que é? Entendi. Você vota em um candidato à Assembleia Legislativa do Estado ou à Câmara Federal e esse candidato não cumpre seu mandato, ele sai vislumbrando uma outra função. Ele está citando aqui o caso na cidade de Santos, né? Nós podemos, na região, então, não só Santos, viu, Antônio? A tua visão não está errada em relação à região. Eu vou, até antes do intervalo, então, pedir a opinião do Marcelo e do Brás. Ele cita, a Baixada pode perder 3 representantes da Câmara Federal. E aí, se a gente parar para analisar, de certo modo, você não está errado.
Rosana Vale, deputada federal, se sair candidata, deixa a cadeira para pleitear essa posição. O Alberto Mourão já confirmou, será candidato à eleição na Praia Grande, deixa a Câmara Federal para disputar a eleição, e, vamos abrir um parênteses aqui, ele não falou em momento algum que é candidato, mas eu sei que você está falando da pesquisa para a pesquisa, fala do prefeito, ou melhor, do deputado e ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pode ser candidato. Nesse caso, nesse contexto, seriam 3 fora, e a Baixada Santista ficaria apenas com um deputado federal que, segundo você mesmo está dizendo, né, é o delegado da Costa, da Cunha, perdão, não tem expressão com a região. Marcelo, é uma situação para a gente entender de 2 formas, né? São nomes fortes na nossa região, mas se pleitear uma eleição, só citando 2 confirmados, né, praticamente a Rosana e o Mourão, o Paulo não. Mas se houver essa questão, nós ficaremos sem 3 representantes e a nossa região ficaria muito fraca junto ao Congresso Nacional. Nesse momento, a gente tem que analisar, né, aí é até bom ver a opinião da nossa audiência também, o que está à frente desses personagens, se é o projeto de governo ou se é o projeto pessoal de poder, né? Então, aí a gente analisa, tem que analisar, exato, né? Porque a partir do momento que você abre mão, né, de uma eleição onde o voto foi confiado para você ir para outra eleição, onde você também tem competência para atuar, não é porque não tem competência, longe disso, né? Mas você teve um voto confiado ali atrás, né? Então, e não foi só de uma cidade, né? Foi de várias cidades. Quando você tem voto para a eleição, né, de legislativo do federal, estadual, você tem do estado inteiro, né? Exato. Então, tem que analisar. De repente, já foi analisado, isso já estava no planejamento, né? Então, a gente tem que entender e respeitar, né? Mas isso a gente também não pode tirar de contexto. Essa pergunta tem que ser respondida. Se está na linha de frente o projeto pessoal de poder ou se está na linha de frente um projeto de governo ou um projeto de Estado, né, que realmente faz com que a metropolização da nossa região esteja na linha de frente. É o que nós precisamos aí, né? O Cláudio do Marapé disse que o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa precisa acabar com essa situação, ele virar público e falar que não é candidato. Ô, Cláudio, você tem razão, mas vale lembrar que ele em nenhum momento disse que é candidato, né, Brás? Em momento algum. O Brás, que tem um convívio muito grande com a atual gestão, esteve nela até alguns dias atrás como secretário adjunto numa área tão importante, né, turismo, empreendedorismo, economia criativa, ele não confirmou. Mas há um nome muito forte, há um trabalho que foi feito, e você também, fazendo parte dessa questão aqui da cidade, tem essa preocupação também, as pessoas escolhem os seus candidatos para votar, de repente eles acabam mudando de ideia. Isso também faz parte do jogo, é possível ser feito, mas há esse sentimento da população. Bom, isso é um problema que, Eduardo, que nos afeta desde que eu me conheço por gente. Exato, né? Exato. E é simples solução, é só verticalizar as eleições. Todo mundo sabe disso. Pois não. Por que nós temos eleições a cada 2 anos? Verdade. Por que não temos eleições para vereador, para prefeito, governador do Estado, deputado estadual, federal, senador e presidente da República num ano só? E 4 anos a gente discutiria o mandato e não as eleições, né? Então, isso eu acho que é de simples solução, né, de se fazer uma ADIM, né, como se diz, para que mudasse o sistema eleitoral. Bom, claro que eu não digo que é tão simples assim, no instalar de dedos, mas a solução todo mundo sabe qual é. Sim. A solução não tem outra, é essa. Do ponto de vista, você falou bem aqui, eu tenho uma convivência muito próxima aí com o deputado Paulo Alexandre, com o prefeito Rogério Santos, e em nenhum momento o prefeito Paulo Alexandre disse que é candidato ou pré-candidato, né? Na realidade, Eduardo, vamos assim colocar pontualmente, aí, ponto a ponto, como você diz, Isso. o Paulo Alexandre é a grande liderança regional, né? Não pode gostar, pode não gostar, mas é a grande liderança regional. Ele é jovem, 44 anos, ocupou por 3 vezes o cargo de secretário de Estado
deputado estadual por 2 ou 3 mandatos, né? Prefeito municipal de uma cidade muito importante do Brasil, como é Santos, e jovem, né? E muito rápido, inteligente, e eu sempre brinco com ele que ele tem a sorte do goleiro também, né? Que a bola sempre bate na trave ou vai para fora, mas só para quem trabalha, né? Que tem isso. Então, o Paulo é uma grande liderança. Todas as eleições que nós teremos aqui em Santos, eu acho que nas próximas, o nome dele sempre vai ser lembrado. Não tem como. Ele fez 2 mandatos. Agora, ele está tendo uma importância assim, muito grande em Brasília. Olha o que ele articulou para Brasília, e vocês, o Marcelo acompanhou, a Virgínia, o Lucas, articulou, teve à frente aí da questão do Porto Valongo, articulando com o então ministro, né? Teve aí à frente também da articulação do aeroporto metropolitano, aeroporto de Guarujá. Quer dizer, ele fez, assim, além das verbas que sempre túnel, vem, né? Santos Guarujá tem lá a participação. Sem dúvida, lembrou bem o túnel Santos Guarujá. Então, não tem como você ter uma eleição municipal e não lembrar de um cara, de um prefeito, nome, né? Desvincular, que foi um grande prefeito. Agora, o Rogério Santos é o pré-candidato, né? Ele está, eu acho que as pesquisas retratam o momento, nenhuma delas ele está ruim, e ele tem um índice muito grande de aprovação, né? 65%, beirando 65%. Passa um pouquinho dizer, até, né? Passa um pouco, né? 65%. Mas então, é uma coisa estranha, né? Marcelo Braz está com a palavra. Você diz que a cidade e a administração tem 65% de aprovação, mas você vê a pesquisa, o prefeito tem 26%, não tem essa aprovação. Eu não consigo entender bem como funciona isso. Eu tento até entender, mas o Brás tem uma explicação para isso, 65% da administração, mas na pesquisa o prefeito não tem essa aprovação. Então, eu acho que o importante é que o santista está entendendo que a cidade está no caminho certo, se sente uma cidade valorizada. Entretanto, muitos ainda, talvez por estar no primeiro mandato, não conhecem o prefeito, não têm contato. E, pelo protagonismo dessa nova liderança regional, que é o Paulo Alexandre, às vezes, talvez, possa ofuscar um pouco, né? Pode ser isso. Mas, na realidade, quando o Rogério começar a mostrar tudo que ele tem feito, o segmento, a sequência de trabalhos que foram feitas, eu acho que aí vai linkar a aprovação da cidade, né, do santista em relação à cidade, a figura dele. Eu acho que isso ainda não está linkado, não está encaixado. Como diria o mais antigo, não está ornando. Agora, a Matilde de São Vicente, ela diz o seguinte, baseado nos fatos, né, das pesquisas, e por isso que eu puxei, viu, Matilde, essa questão que você colocou, vou transferir agora para o Marcelo. Como o prefeito Rogério Santos tem a sua administração 65,24% de aprovação, e o prefeito de São Vicente, que faz uma péssima administração, tem 51% de aprovação. Essa palavra da Matilde, nosso ouvinte do Itaré. Mas eu vou transferir para você, Marcelo. Está aí, o Brás colocou muito bem. Ainda não há uma junção do que acontece na cidade com a figura do prefeito e o prefeito, né? A gente precisa até entender isso. Mas São Vicente não está com uma administração assim tão poderosa, a cidade tem muitos problemas, a gente sabe que é difícil São Vicente, não é culpa de um, mas quem topou ser o administrador tem que encarar tudo, né? Mas ele está com uma aprovação muito superior ao prefeito Rogério Santos. Eu também não consigo entender, e a Matilde de Itaré tem razão. Quem está com a aprovação superior é o de São Vicente. Isso, com 51%, e na última pesquisa, já o prefeito de Santos não passa de 26%, 28%. Eu concordo com ela. Então, eu daria essa aprovação ao prefeito Rogério Santos, com todo respeito ao Cunha Amado. É que no começo dos levantamentos, dizia-se que iria até ter WO lá em São Vicente e tal. Não iria ter candidato para competir, né, para concorrer e tal. Agora já apareceram, né? Apareceu vários candidatos, né? Eu estou desde o começo, né? Sim, desde o começo lá com o Novo, tal, e o Novo vai até o fim, né? Aí agora estão aparecendo mais personagens aí, né? Mais novos pré-candidatos aí também, que vão colocar ali o nome à disposição da população. A pesquisa, se fôssemos trabalhar na pesquisa, eu peço até para as pessoas analisarem com muita atenção, né, as pesquisas realizadas em Minas, no governo de Minas, né, 2018, no governo de Joinville, 2016,
né, na corrida eleitoral, né? Patos de Minas também, se eu não estou enganado, onde os pré-candidatos do Novo, todos eles partiram de 1%. O importante para eles era estar sendo visto, pontuando nas pesquisas. Correto. Eles tinham que estar na pesquisa, tinham que estar sendo lembrados, né? E é o que acontece com a gente desde o começo. Se eu quisesse trabalhar uma notícia factoide, sim, dentro daquilo que o político gosta de fazer, né, doutor? Não os políticos bons, mas os políticos sim, ruins, eu poderia trabalhar que eu parti de 0,5% para 1,5%. Só na primeira leva eu aumentei mais de 100%. Né? Depois de 1,5%, passei para 3%. Aumentei mais 100% de aprovação. Sim. Né? Então, a pesquisa hoje, quando ela for mais ampla e ela começar a sair, né, das vias principais e for para as arteriais, aí com certeza vai aparecer a verdade da cidade. Né? Naquelas ruas onde a pessoa sofre com as enchentes, né? Onde, mesmo sem chuva, tem alagamento, onde aquela pessoa que vai pedir o atendimento no posto de saúde, ele chega lá e fica 4 horas. A população não quer planos mirabolantes, a população só quer chegar no pronto-socorro e ser bem atendida, rápido, prático, objetivo, sim, não ficar na fila de espera de exame, de uma cirurgia eletiva, tal, e tudo mais. É serviço simples, é um bom síndico, é isso que eu tenho que ir para o intervalo, Marcelo e Braz, eu tenho que ir para o intervalo, mas também eu vou destacar o seguinte, parte da imprensa, não estou falando apenas da imprensa aqui da Baixada, mas no Brasil, ela tem uma maneira de vestir a camisa de determinados setores da política nacional. Isso é fato, Eu não estou aqui para dizer se está certo, se está errado, mas a cabeça de cada um indica. Então, por exemplo, um fato que acontece muito corriqueiro, e eu tenho até um ouvinte aqui, se eu não me engano, é o Maurício, ele mandou aqui, Maurício, caiu aqui a minha, eu vou achar aqui, depois eu comento, Maurício, mas ele dizia, eu concordo com você, Maurício, que é da Praia Grande, ele cita que a imprensa constrói e também destrói. Então, por exemplo, ele cita aqui, vocês da imprensa, aí, Maurício, vocês não. Eu vou me excetuar a isso, você se acompanha o meu trabalho, mas deixo vocês para lá. Vamos trabalhar a imprensa aqui. Braz ou Marcelo, quando pega uma cidade e só trabalha o nome de um candidato, seja ele o prefeito ou um candidato economicamente, financeiramente mais apto a isso, ou por ter apadrinhamento político mais forte, ou, por exemplo, como coronéis. Ele cita, aqui na minha cidade, qualquer que seja o candidato vai sofrer para concorrer com o atual deputado Alberto Mourão, pela sua força política, pelo seu prestígio, pela sua força, né, dentro do partido e pela questão econômica. Mas ninguém se atreve a disputar com ele de forma justa e correta. Não sei se essa sua visão é a mais ampla. Mas, de certo modo, Braz, ele tem razão, Maurício, quando, por exemplo, você pega um nome ou dois e os outros você não dá a mesma oportunidade, você não dá... Vamos pegar aqui o caso, fosse o Braz candidato a prefeito. Eu teria que dar o espaço ao prefeito Rogério Santos? Claro que sim, o espaço está aberto para o prefeito. Mas também teria que dar aberto ao Braz, ao Marcelo, ao Pedro, ao João, a Maria, a Cláudia, da mesma forma. Isso chama-se democracia. E, infelizmente, alguns veículos, por exemplo, eu duvido, apesar do Marcelo ter uma boa entrada, que todos os veículos estejam dando o mesmo espaço que estão dando ao prefeito. Ah, mas ele já é o prefeito. Sim, mas também deve ser lembrado que, numa disputa, o espaço é o mesmo, e todos têm que ter o direito de se manifestar, não, Braz? Sem dúvida, né? A imprensa cumpre um papel importantíssimo, que é de informar, né? E a informação só vem quando ela questiona os pré-candidatos, os candidatos, enfim, no momento eleitoral. Então, é muito salutar, sim, que e a imprensa livre, né, como se fala, como você faz aqui no teu programa, e é justamente dar oportunidade para todos que mostrem o seu trabalho, mostrem os seus desejos, os seus objetivos, né, aquilo que é melhor para uma cidade, para um estado, ou mesmo para um país, né? E eu acho que essa mesma imprensa, ela dá luz, né, à discussão, que é o mais importante do que propriamente as pessoas, os atores, né?
Ela dá luz à discussão dos problemas da cidade e que forma tem para resolver. E quem vai resolver é uma pessoa, né, que está lá na cadeira. Quer dizer, modo de dizer, né, figurativamente, é uma pessoa. A gente sabe que não é só uma pessoa, mas figuramente é isso. Levanta os problemas e as possíveis soluções. Então, acho que você tem razão de dar oportunidade para todos. Aí, o Marcelo está se colocando como pré-candidato a prefeito lá da Célula Mater, né, da querida São Vicente, uma cidade que é conurbada, né, com Santos. Quer dizer, o turista vem aqui e não sabe aonde termina Santos e começa São Vicente, e vice-versa. E para todos nós, cidadãos metropolitanos, é importante que as 9 cidades estejam fortalecidas, estejam bem, né, porque isso faz bem para todo mundo. Não basta só uma cidade estar boa, a outra estar ruim, tem um desequilíbrio, né? Então, esse pensamento metropolitano é o que tem que prevalecer. É isso aí, eu vou ao intervalo, mas olha, quero agradecer demais, viu, Virgínia? Mas eu quero agradecer aqui ao deputado Bruno Ganem, deputado federal, a sua assessoria manda bom dia aqui, e diz o nome do deputado, vai participar com a gente, viu, Virgínia? Nesse sistema que a gente vai colocar online, deputado Bruno Ganem, que é da capital, não é da Baixada Santista, e a sua mãe, Clarice Ganem, que é deputada estadual. Os dois mandando um abraço aqui, eles têm um contato conosco aqui por conta do programa, sempre mandando informações. Então, obrigado e bom dia ao deputado Bruno Ganem, deputado federal, e a sua mãe, Clarice Ganem, que é deputada estadual, pertencendo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Diga lá, Virgínia. Marcelo Rocha já está aqui, né? Dirinha Couto, bom dia, amigos. Dirinha Couto, que é São Bernardo do Campo. Um abraço a São Bernardo. Sérgio Santana, bom dia a todos. Marcelo Rocha, salvação de São Vicente. São Vicente precisa evoluir. Marcelo Rocha está super preparado para administrar a Prefeitura de São Vicente. Marcelo Silva, bom dia, futuro prefeito de São Vicente. Sérgio Santana, gestão de São Vicente atual é fraca e maldosa. São Vicente merece respeito e chega dos mesmos em São Vicente. A cidade não evolui com os mesmos. Marcelo Rocha, bem preparado para assumir São Vicente. Lucília Coelho, bom dia. Sérgio Santana, São Vicente precisa evoluir, crescer, chega nos mesmos, não podemos mais aceitar os mesmos. Pesquisa de São Vicente é fake. Olha a cidade de Joinville, hoje com o prefeito Partido Novo. Bom dia, Luiz Zantucci. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Sérgio Santana, Marcelo Rocha tem ideias na gestão sensacional e com transparência. Tarcísio Neves, bom dia a todos. Este tem meu respeito. O novo vem aí. Deixa eu ver aqui mais uma. Não está baixando. Sérgio Santana. Marcelo Rocha vem revolucionar a cidade de São Vicente. A primeira cidade vai estar bem representada. Isso. A participação, só para deixar bem claro, o Sérgio Santana não é o vereador aqui, nosso vereador de Santos, é o Sérgio Santana que me parece que vai ser candidato em São Vicente, que é um outro Sérgio Santana. Isso. Nome forte. Eu tenho o meu Sérgio Santana lá no grupo. Ah, tá. Então, um abraço ao Sérgio Santana de Santos, vereador, e um abraço ao Sérgio Santana de São Vicente. É a manifestação. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue se manifestando. Aqui o espaço é livre, é responsável, mas está aí aberto as expressões também. Nós vamos a um rápido intervalo em nome de Emuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Acesse emunizlogistica.com.br. Forte Vistoria Automotivas, com 9 endereços na Baixada Santista. Você tem no Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, com a melhor vistoria para o seu carro. Forte Vistorias Automotivas. Também Engie Plus, a qualidade faz a diferença, que tem aqui, ó, o residencial Mykonos está sendo entregue agora pela Engie Plus, a qualidade faz a diferença. Nosso querido Roberto Barroso Filho não para de trabalhar. Tem também esse aqui, ó, o Ilha de Malta, no Almirante Córrego 32, na quadra da praia, lindíssimo também. E agora este é o último lançamento, recém, né, nos últimos meses, o Bali, né, super residencial, com fazenda solar, fechaduras eletrônicas, 2 e 3 vagas de garagem, depósito individual. Sabe o que é isso? Conforto no residencial, na Prost de Souza, em Santos. E, por fim, nós temos aqui, ó, da Angelife, a caçulinha do grupo, o Piazza Torino, na Conselheiro João Alfredo 363, no Embaré, com Afonso Pena, lá do Diogo Barroso, estará conosco. Um ótimo condomínio para você investir ou morar. A partir de 360 mil, você mora em Santos, no Conceito Smart, numa obra maravilhosa, com mais de 80% já comercializados. Também M Rocha Contabilidade, você está lá, ó, fazendo suas contas e nunca bate a conta, você fica com o cabelo desse tamanho, a sua esposa fala, o que aconteceu? Nunca consigo fechar os cálculos.
está parecendo o ministro Haddad, né? Tem que acalmar. Para com isso. É só entrar em contato com a M. Rocha Contabilidade, né, Marcelo? Exato. E você vai ter lá uma equipe pronta para que você possa administrar a sua empresa, buscar novos clientes, novos apoiadores para a sua empresa, e a contabilidade, a M. Rocha cuida para você. Ou eu estou errado? Isso, é uma boa retaguarda, né? Estamos ali para dar o suporte necessário nesse momento, né? De tantas mudanças tributárias que eu estou fazendo cálculo, está sendo aí, fumacinha, viu, Marcelo? Muitas fumaças. A cabeça do empresário fica maluca, né? Mas estamos ali para dar o apoio, né? Então pode contar com o time. O time é muito bom, né? Tem o André, tem a Lucília, tem a Gisele, tem o comércio ou para quem pretende abrir um. Tem Julianas, tem Ivone, tem, enfim, tem um time Marcelo. muito grande. E o Marcelo agora está um pouquinho mais afastado, né? Porque está entrando num outro projeto aí. Mas o time é muito bom e a responsabilidade sempre é minha, né? Não tem sombra de dúvida. E se você não quiser apenas pelo contato do endereço eletrônico, você pode entrar em contato pelo 3022-3942. Também mecânica Neomara, 55 anos, cuidando do seu carro, mecânica elétrica e também a questão da injeção eletrônica na Marechal Deodoro 493. Tintas de tintas, vai pintar com tintas de tintas, Senador Feijó, Antônio Menique e Ulisses Guimarães na área continental. Escola Cientista de Astrologia, segundo o Virgínio, nosso querido astrólogo Jorge esteve conosco semana passada. Estaremos enfrentando momentos difíceis, né, da economia, não só no país, mas mundial, mas depois estará clareando, né, nos próximos 2 anos para a economia mundial, né? Esperamos que os nossos gestores entendam isso e façam o melhor possível também. Eu vou um rápido intervalo e volto já com muitas informações aqui, como também, né, passar essa aqui. O governador Tarcísio Gomes de Freitas mudou o discurso rapidamente, aí disse o seguinte: vou fixar uma data para o prazo de entrega da licença ambiental do túnel Santos-Guarujá. O governador Tarcísio olhou para a sua equipe e falou: vamos andar, que ninguém aqui é poste para ficar fixo, e eu quero esse licenciamento ambiental o quanto antes. Então, isso que estaria dividido entre a CETESB no estado de São Paulo e também a questão do governo federal, vai ser providenciada pelo governo do estado, uma obra que está orçada em 6 bi no momento, e o governo espera que essa parceria com o governo federal possa rapidamente produzir efeito. O licenciamento ambiental deve sair o quanto antes para que essa obra já comece a ser executada na sua plenitude, principalmente quando sair o projeto executivo que dará início à obra, que isso vai ser tão importante na volta. O Braz e o Marcelo também comentam esse ou outros assuntos. Diga, Virgínia. Sérgio Santana, um grande abraço. Luiz Antucci, qual será o futuro dos quiosques do Itararé, segundo o próximo gestor de São Vicente? Quer responder agora, Marcelo, no intervalo? Você que sabe. Então, responda já para não perder o fio da meada, como diria o... Ali os quiosqueiros tiveram um problema sério, né, com a atual gestão, né? Eles foram aviltados dos seus direitos ali, né? Tiveram seus direitos aviltados, não foram ouvidos de maneira adequada. O que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir, né? Vamos colocar ali, fazer ali um trabalho, provavelmente com uma PPP, o Zantucci sabe bem disso, e envolver toda a sociedade. Esse é o grande intuito que nós queremos ali, é trazer ali projetos que envolvam naming rights, PPPs e tudo mais, porque a prefeitura não tem recurso, né? Mas tem muita gente querendo investir, colocar uma marca forte ali, fazer um turismo, um turismo histórico, cultural ali na cidade, envolvendo ali a nossa praia. E os quiosques fazem parte desse contexto, né? Podem ser melhorados, a gente precisa aprimorar, precisa trabalhar, precisa adequar, regulamentar, né? Deixar tudo certinho, mas precisa ter um olhar diferenciado ali para aquela área, porque ali é uma das áreas que podem gerar muitos recursos para a cidade. É isso aí, o doutor Roberto Monteiro da Ponta da Praia manda bom dia a este apresentador que vos fala, ao Braz Antunes, ao Marcelo, o doutor Roberto Monteiro, que é desembargador aposentado. Eu digo para ele descansando, ele diz o seguinte: é hoje? Não, não é hoje não, doutor Roberto, é hoje e amanhã. Eu digo para ele o seguinte: ele fez uma brincadeira sempre muito espirituoso em relação ao Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne hoje e amanhã. E tudo indica, doutor Roberto, isso não está errado não, deveríamos ter aquela fixação, né, da taxa Selic no mesmo patamar. Pelo que disse o Roberto Campos Neto, não devemos ter uma redução até o final do ano. Deveríamos ter aí a manutenção pelo momento econômico do país e a nossa economia, né? E eu não vou ser tão pessimista, mas economistas têm dito nas últimas horas, 24 horas, que a questão da taxa Selic ela só chegará ao patamar de 9 pontos
em 2026. Eu não sei se eles estão sendo assim muito duros, né? Esse cálculo era feito para esse ano que vem, né? No final do ano que vem ainda vai. Agora, 2026, acho muito difícil que isso aconteça dessa forma. Roberto Campos Neto tem um lado político e trabalha para forçar aí, quem sabe, o governo se movimentar. Segundo palavras do Lula, ele tem uma visão política por conta do antigo governo. Não sei, mas lembre-se que o Roberto Campos Neto deixará o comando do Banco Central no final desse ano para o ano que vem, né? E aí o Galípolo, que é o homem do presidente Lula, está almejando essa vaga. Vamos um rápido intervalo, a gente comenta muito sobre isso. Diga, Virgínia, está difícil o intervalo, mas é ótima a participação do ouvinte. Sempre priorizando aqui o ouvinte. Diga lá. Luiz Antucci, precisamos cobrar do governador uma solução para um grande aeroporto. Sérgio Santana, São Vicente. Nosso capitão Marcelo Rocha, junto com o time de pré-candidatos a vereadores, vem para fazer a história. Uma equipe forte de primeira. Eu concordo com o Zantucci em relação ao aeroporto. A base aérea do Guarujá vem para ajudar, mas não é o necessário. A Baixada Santista tem um apoio na América Latina e precisa ter um grande aeroporto também, para que nós possamos reunir o turismo no geral, o Braço conhece bem disso, pode falar, mas também o turismo de negócios, o turismo que vai alavancar não somente uma cidade, toda uma região. Temos aqui mais de 1.700.000 habitantes na região e é uma vergonha não termos um aeroporto para isso. Eu vou um rapidíssimo intervalo e na volta até o Brasil responde sobre esse assunto, porque conhece bem, esteve numa pasta importante de turismo da cidade e a gente pode não somente trabalhar com o turismo de uma cidade, mas toda uma região. Santos aí em breve vai inaugurar. Me parece, né, Brás, mudou a data de inauguração dessa primeira etapa do Parque Valongo. Seria no dia 28 de junho, mas o ministro Silvio Costa Filho, por uma questão de agenda, pediu para mudar a data e me parece que passou para dia 5 de julho, para a inauguração, para que ele possa estar presente. É isso? É o que eu também tive a notícia, é essa a confirmação do ministro, né? Importante, ele participou de todas as tratativas e acho que é uma deferência também em relação a tudo que está acontecendo. O Parque Valongo ali vai ser um ganho fantástico. Eu tenho dito, viu, Marcelo, Lucas, Virgínia, que eu entrava no porto, meu pai era portuário, era conferente de carga e descarga, e eu só entrava para ver os navios dos passageiros, uma vez por ano, e olhe lá, para ver o Ananeri, Rosa da Fonseca, são navios, ou então o porta-aviões Minas Gerais, né? E agora, com o Porto Valongo, o porto realmente está virado para a cidade, onde o turista e o santista vai poder... É uma área de contemplação, tem esportes lá, o beach tênis, enfim, tem a gastronomia. Vai ser um lugar maravilhoso de contemplação, onde o porto, que a gente... né, uma área de segurança nacional, onde a gente só entrava de vez em quando, né, parecia que não era nem em Santos o porto, e agora realmente ele está virado. Então... eu acho que essa alteração de data não muda nada. Sim. Alguns dias apenas. Alguns dias apenas. Eu acho que vai ser muito importante aqui para Santos, para toda a região, né? Agora, como disse a Simone, que é de Santos, ela é do Marapé, ela diz que o maior desafio não é inaugurar o Parque Valongo na sua plenitude, será a convivência do porto com o Parque Valongo e com a cidade. Segundo ela comenta aqui, né, a respeito de como será a convivência. O porto precisa crescer, ela trabalha nessa área, pelo que está dizendo aqui a Valéria, e diz o seguinte: precisamos ter aí uma parcimônia do município, do Estado e da União para que o porto possa crescer e ter mais investimentos. Estamos ouvindo muito a questão da parte turística, né, e nem tanto da infraestrutura do porto. O porto está, nesse momento, passando por dificuldades de produção, dificuldades de atender grandes embarcações que virão. Já temos o 366 e virão outros navios acima disso, e precisamos entender o que o município e também a cidade, né, com o porto, podem fazer para que isso aconteça. Você está falando uma questão que a gente tem tratado aqui no painel do porto, viu, Vanessa, em relação a isso, que é investir no porto, investir na cidade e uma convivência dos dois, né? Isso é uma questão para ser discutida muito, né? Vamos pensar que isso possa acontecer, até porque vou acrescentar a mudança do terminal do Concais. A ideia é levar o terminal do Concais da direção da Rodrigues Alves para o próprio Valongo, ali no centro de Santos também. Mas eu vou intervalo e volto já. Sai daí.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vida? Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Estamos de volta aqui, né? Enquanto eu pegava o meu cafezinho aqui para conversarmos também. Deixa eu mandar um abraço para o Otávio lá em Cubatão. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perim lá em São Bernardo do Campo, lá na Lotus, né? Empresa conceituada na área de filmes, né? Para a relação aí de carros, lanchas, imóveis, novas construções. Um abraço para o Fábio Domingos também, né, Virgínia? Irmão nosso aqui do Ronaldo Hammer, empresário lá no ABC e também na Baixada. O Fábio que esteve com a gente na sexta-feira. Ele que é o empresário que atua em 2 segmentos, né? O setor automotivo e também na construção civil, grande empresário, olha, de uma simpatia. Espero que ele venha investir também na nossa Baixada Santista, quem sabe construir em São Vicente.
A sua simplicidade, o jeito de falar, você vê, depois você vai procurar. Grandes construções ele tem feito no ABC, quem sabe virar para a Baixada Santista, atende também a nossa área portuária com grandes montadoras. Então, Fábio, parabéns, foi um orgulho conhecer o Fábio, como nós já conhecemos o Ronaldo Hamilton, são dois irmãos extremamente capazes e que produzem, né? E melhora a nossa condição aqui também. Deixa eu mandar um abraço também especial ao João Luiz que está lá no Vale do Ribeira, né? Ele está em Registro, está mandando um bom dia, está dizendo, aqui em Registro nós temos um aeroporto, ele poderia ser ampliado, está em obras ainda, para atender. Eu até concordo com você, só que para a Baixada Santista fica muito longe, né, Marcelo e Brás, de Registro. É útil para essa região, sem dúvida, vai crescendo muito na área de logísticas e de empresas também, mas eu entendo que um aeroporto ou em Praia Grande, ou mesmo o projeto de Itaém, seria muito bom, né? Há quem diga que Itaém ficaria longe também, mas seria um aeroporto metropolitano para a nossa região aqui, para atender. Ou estou errado, Marcelo? Não, tudo isso aí agrega, né? Agrega, ajuda, né? Claro que precisa fazer a interligação dos modais aí, né? Exato. Se tiver aí, principalmente o trem, né? Se tivesse o trem funcionando, tivesse ali tudo que foi desativado e está sendo reativado agora, né? Então teríamos muito mais mobilidade aí para as cargas, né? E obviamente gerando muito mais recursos também, né? Sem dúvida. Para cidades e para a região também, né? O Anacleto aqui, o João Anacleto, ele é de São Vicente, ele diz o seguinte para mim, não, eu vou passar para eles. Tem nenhuma responsabilidade. Ele diz assim, por que o governador Tarcísio de Freitas gosta mais de Santos do que de São Vicente? Ele aparece mais vindo a Santos do que a São Vicente. Olha, o Anacleto, eu acho que não. Eu acho que ele tem sido aí imparcial nesse sentido. É que, Brás, Santos tem obras do VLT, tem obras aí gigantes da Sabesp, tem muitas obras aqui e tem um maior porto da América Latina, tem a questão do túnel que liga com Guarujá. Então, nesse momento, existem obras mais urgentes para a relação da cidade. Mas o governador tem me parecido bastante ávido com toda a Baixada Santista em distribuir recursos, né? Olha, eu creio que sim. O governador Tarcísio está se mostrando um estadista, né, um homem de visão. Ele nessa semana que passou, o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, completaria 261 anos, e ele veio a Santos para cumprir a lei estadual, né, que é justamente transferir a sede administrativa do governo do Estado para a cidade de Santos, terra do patriarca, aonde aqui ele despachou, enfim, fez os contatos, fez as articulações. Mas, nesse mesmo dia, ele teve em Bertioga, teve em Praia Grande, não me recordo se teve em São Vicente ou não, mas eu lembro de Bertioga e Praia Grande, tinham inaugurações lá. E, por conta de tudo que você falou, e acho que também da boa relação, a estreita relação que ele tem hoje em dia com o prefeito Rogério Santos, eu acho que isso também facilita, é importante, né? O Rogério tem feito seus pleitos, o governador tem, na medida do possível, atendido. Eu, inclusive, ontem, Eduardo, um parênteses, tive lá com o nosso secretário estadual de saúde, o Eleusis Paiva. Ele abriu um espaço na agenda, para mim foi muito importante. Eu fui lá, naturalmente, em meu nome, mas reivindicar melhorias aqui para a nossa cidade, e ele sempre falando em bom tom do governador e do olhar que ele tem para Santos e para toda a região da Baixada Santista. Eu fiquei muito satisfeito com as colocações que o Eleusis Paiva, o secretário de Saúde do Estado, né, colocou. Então, eu acho que o governador vai, né, eu acho que começa a ter um olhar mais forte para a nossa região e para Santos, especialmente, que teve aqui a semana passada, já o mês passado também teve aqui, por conta de todas essas obras que você falou, o VLT, o Porto aí nessa gestão compartilhada, nessa ação compartilhada, melhor dizendo, aeroporto, tantas obras aí que eu acho que vão deixar um legado aí para as novas gerações. Ô Marcelo, o Brás esteve com o secretário estadual de saúde e, por exemplo, Santos também anunciou, o prefeito Rogério Santos, a construção de um complexo que irá abrigar um hospital pediátrico e uma escola na Zona Oeste. Esse complexo chama-se Complexo da Areia Branca. Ele ficará ali na rua César Augusto de Castro Rios, com a Avenida Afonso Schmidt. Para quem está fora aqui da cidade, né, o Brás conhece bem, ali nós temos o Sambódromo, né, bem ali Estradão, né? Sambódromo. Sambódromo de Santos está ali. E esse hospital pediátrico, essa unidade de ensino infantil na Zona Oeste,
dar um atendimento para aquela região. Isso que a gente cobra dos nossos políticos também, né, Marcelo? Aí o pessoal está cobrando aqui, por que o governador não vai tanto a São Vicente? Quando você anuncia grandes empreendimentos, construções, melhoria para a população, e você tem muitas vezes a participação até do governo do estado, você chama isso. Falta essa visão para São Vicente, porque São Vicente tem boas áreas, mas falta o quê? PPPs, faltam os famosos trinques que Santos tem utilizado, faltam parcerias que você possa trazer novos investidores. São Vicente tem uma área continental, que é um outro município, são mais de 150 mil moradores. Então, quando a gente fala uma região como essa, a gente tem que traduzir que todos têm que trabalhar para que as suas cidades cresçam. E aí cobrar, né, de uma forma metropolitana, como o Brás, como o vereador, que já o foi, que pleiteia voltar novamente aí, como secretário, entende que uma cidade tem que resolver seus problemas, mas a gente tem uma questão metropolitana que podemos resolver várias, né? Na saúde, que o Brás tocou agora, esteve com o secretário, questão de saúde é uma questão geral, metropolitana, não apenas de município. E aí São Vicente, por exemplo, padece nessa área muito porque não tem um grande hospital. O secretário estadual de saúde, ele tem uma visão de gestão excepcional, viu? Eu tenho acompanhado as visitas que ele faz aqui na região e ele vê a gestão da saúde, né, de forma metropolitana, diferentemente de muitos prefeitos da região, né? Eles entendem que cada um tem que ter um hospital oncológico, cada um tem que ter o seu hospital pediátrico, cada um tem que ter o seu centro de referência em alguma especialidade, quanto, na verdade, as cidades que são muito próximas aqui, elas poderiam trabalhar de uma maneira a distribuir esses serviços e atender toda a população de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. E ele tem essa visão, né? Então, é muito legal até o que o Brás tem ido lá conversar com ele, pedir melhorias para a cidade, para Santos, no caso, né? Ou para a região, porque realmente ele tem uma visão de gestão muito boa. Na questão de não ir a São Vicente e ir em outras cidades, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Pois não. O governador ele vai aonde o município apresenta projetos, o projeto é viabilizado, aí ele vem apresentar o projeto. Aí eu pergunto, será que São Vicente apresentou o projeto? Simples assim. Pois não. Aí você vê a eficiência de um prefeito, sim. Por exemplo, o Rogério é um executor, é um síndico, né? Por isso que ele não é tão político, né, como o Paulinho, né, o Paulinho Costa, a popularidade sobe, né? O Rogério é mais o cara da execução, é o cara que faz, executa, tem que fazer, vamos arrumar, vamos lá, vamos aí e tal, né? Aquele mão na massa, né? Então você vê que quando você pega a popularidade dele na execução do serviço é alta, né? Quando você vai ver a popularidade em voto, em questionamento, compara com o candidato A, candidato B, aí ele fica um pouquinho mais baixo, né? Então, quando você verifica a execução dos trabalhos, você vê que a produtividade de Santos é muito maior que São Vicente. Ah, mas São Vicente Santos tem o porto, Santos tem isso, está aquilo. Não justifica você não elaborar projetos. O recurso está aí em todas as áreas. Sim. Se você tem... mas tem que ter acesso político. Não precisa. O acesso político é muito importante. Isso não tem dúvida. Você tem que ter diálogo com todo mundo. Claro. Mas as secretarias, os ministérios, tudo, eles têm abertura para os projetos. E os projetos têm que andar. E eles andam. Porque é de interesse do mandatário que está lá na frente, do ministro, do governador, do próprio presidente, vir aqui e falar, estamos aqui inaugurando tal do meu governo, porque é bom para ele, é voto para ele depois. E bom para quem está na linha de frente, porque o bom prefeito, ele não está preocupado com o voto para ele, está preocupado em deixar a população com um bom serviço, a população sendo assistida, sim, tendo ali a rua pavimentada, indo no posto de saúde, tendo um bom atendimento, indo na escola, tendo uma aula de excelente qualidade, né, vendo o IDEB crescendo, os seus filhos tendo um desenvolvimento educacional excepcional, que é o que a gente não vê. Exato. Então, assim... Quando você vê que vai para um lugar e não vai para o outro, você pode ter certeza. Esse outro que não vai, será que apresentou o projeto? É uma colocação, viu? E o João Cláudio também de São Vicente, manda um abraço aqui ao Marcelo, disse que São Vicente precisa de alternativas, né? E precisa falar de falácias. Tem muita falácia, e ele disse que tem aparecido, não é o seu caso, João Luiz, ele está dizendo aqui, alguns candidatos que estão no revanchismo, né, contra o atual prefeito ou contra a própria classe política da cidade. Ele diz que a classe política de São Vicente é muito medíocre
Ele, como morador da cidade, comerciante, entende que vereadores pouco produzem em São Vicente e, quando fazem alguma coisa, fazem festa. Mas é muito pouco producente o trabalho dos vereadores. As pessoas precisam entender que lá estão não apenas para ganharem, mas sim para se entregarem ao trabalho do município de São Vicente. Ele dá bom dia aqui, parabeniza o programa. Doutor Roberto Monteiro manda uma outra colocação. Bom dia. Doutor Roberto, você quer responder para ele aqui em relação aos vereadores, ao João, que falou? Não, o João está certo, até bom dia. E assim, eu até, por exemplo, eu participei do terceiro treinamento com prefeitos, pré-candidatos a prefeito de todo o Brasil, né, do partido, com referências, com profissionais, para entender procedimentos e processos de cidade. Pois não. Porque se você entra numa cidade, já pensando no próximo projeto de reeleição, até como o Brás falou que também a verticalização do processo eleitoral é importantíssima, né? Porque as pessoas geralmente se elegem já pensando na próxima. Exato. Né? E isso é ruim. Quem entra, principalmente num cargo de execução, o executivo, ele não pode ter compromisso com reeleição. Ele tem que ter compromisso com bom serviço, em fazer uma boa síndica, ser um bom síndico. Eu sempre digo isso, né? Ele é um bom síndico, porque ele é o primeiro fusível, né, de atenção de todos os serviços públicos. Não é o governador, não é o presidente, não é ninguém, é o prefeito, né? O prefeito tem que dar atenção para o servidor público, tem que dar atenção para os munícipes, né? Tem que dar atenção para todas as áreas. E se não dá atenção para essas áreas, elas começam a ficar capengas, com certeza eles começam a ficar chateados, começam a ir para as redes, começam a buscar os seus direitos que não estão sendo efetivamente distribuídos em forma de serviços e infraestrutura. Então, ele está corretíssimo nisso daí, tem muito revanchismo mesmo, né? Eu estudo gestão pública e cidade, já tem muita... Minha formação acadêmica é grande, mas em termos de prática, uma coisa é você ser formado, né? Sim. Você está lá, a formação... Outra coisa é a sua prática, né? Tem um monte de coisa. Outra coisa é você, na prática, né? Então, a prática já me trouxe muita experiência para poder chegar aqui e falar, olha, como eu te disse agora, você falou, por que vai para São Vicente? Porque é amigo, porque é do mesmo partido. Não tem nada a ver. Será que apresentou projeto? Será que viabilizou espaço para que se fosse instalado algum equipamento público? Será que deu facilidade, desburocratizou algum processo para um grande empresário se instalar na cidade? Então, tem muitas coisas que não acontecem simplesmente por falta de vontade de quem está na linha de frente e por falta de vontade de quem deveria fiscalizar quem está na linha de frente. Simples assim. Se a Câmara não é forte em fiscalizar, o prefeito fica acomodado. Caramba, está tudo certo, né? Está tudo tranquilo, está tudo bem e tal. Se é fiscalizado, você fica cada vez melhor. Você fica não, tem que fazer bem. Se eu não fizer bem, a Câmara vai me cobrar. Então tem que ser sempre melhor. Então, o nível vai aumentando, né? Se a Câmara é boa, o prefeito é bom. Se a Câmara é ruim, o prefeito é ruim. É assim que funciona. Um cobra o outro. Doutor Roberto, coincidentemente, Roberto, não que eu tenha aberto essa conversa aqui no programa, mas eu conversava com o Brás assim que ele chegava aqui no nosso café, em certo ponto o senhor tem razão. Sou uma pessoa extremamente esclarecida, mora há um pouquinho mais de 5 anos aqui, o senhor diz, ele disse o seguinte, Brás, eu encontro alguns vereadores na rua, não os conheço, quando sou cumprimentado, cumprimento também, entendo que a cordialidade faz parte do jogo, mas acho muito estranho, não consigo, desde que moro aqui, nunca vi o prefeito nas ruas, nunca conversei com o prefeito. Acho uma pessoa até inteligente, acho que me parece ser um bom caráter, um homem de princípios, mas vejo como gestor que deveria ter um compromisso de conversar mais com o cidadão da cidade de Santos. Eu já me sinto um santista, apesar de ser do interior de São Paulo, mas não sinto a presença do prefeito como figura notória nas ruas da cidade. Agora estaremos entrando em breve em período de eleições e o prefeito estará na rua fazendo campanha. Não é um erro do próprio prefeito, uma estratégia não tão convincente para com o público. Seria importante a presença física do prefeito. Aí pulou aqui, vamos lá, peraí. Presença física do prefeito junto aos munícipes na hora de falar dos seus projetos. Pulou de novo. Na hora de falar dos seus projetos e também do que ambiciona para um novo exercício? Bom, Eduardo Lucas, bom dia, o doutor Roberto Monteiro, né? Prazer em responder a sua pergunta.
Olha, eu creio que a dificuldade de um prefeito andar na cidade ela vai ser em todos os municípios, porque a gente acaba comparando o legislativo com o executivo, né? Aqui em Santos, por exemplo, são 21 vereadores. Então, a probabilidade de encontrarmos os vereadores na rua, pela matemática, já é muito maior, né? O prefeito é um só. No caso do Rogério Santos, ele, como o Marcelo acabou de falar aqui, ele é um gestor, né? Um gestor de mão cheia. Ele foi o homem principal do governo do Paulo Alexandre. Todas as grandes obras passaram pelo crivo dele, né? A entrada de Santos, a nova Ponta da Praia, enfim, o emissário submarino, né? E aí ele deu uma sequência no governo de também muito boas obras, né? E agora entra a questão do Parque Valongo, a questão aí do hospital pediátrico. Então, há uma dificuldade maior, naturalmente, mas eu acho que não é isso, na minha modesta opinião, que a gente avalia se o prefeito é ou não bom. Ele pode não ser, eu até posso concordar, tão popular quanto seu antecessor. Falta ir mais para a rua mesmo. O doutor Roberto não está errado, a gente comentava isso, acho que falta para o prefeito, não sei, uma característica muito pessoal, mas a gente não vou usar nome de ninguém, para não comparar, então deixar claro. Mas outros, né, políticos no Brasil inteiro têm uma forma mais pública, né? Vão mais aos locais, estão ali na praia, estão no mercado, estão em grandes eventos. O prefeito já é mais, diria que é um pouco mais reservado, né? É uma característica dele, né? Ele é mais reservado, é uma característica dele, ele é um homem mais reservado, enfim. Isso é uma característica pessoal que a gente dificilmente consegue mudar. Naturalmente, que eu acho que hoje, com os meios de comunicação, eu acho que também ficou assim mais fácil de atingir o público, né? Mas, entretanto, eu acho que o contato popular, eu, por exemplo, gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito do contato pessoal. A pandemia, para mim, foi não só para mim, para o planeta Terra, né? Foi um sofrimento muito grande porque nos afastou. Né? A gente não podia ter contato com as pessoas. Portanto, para mim, isso foi muito difícil. Eu gosto de tocar nas pessoas, de cumprimentar, de abraçar, mas isso não pela política, é um gesto meu. E tem outras pessoas que são mais reservadas, mais... né? Até a Malha do Macuco diz assim, vereador, ela fala, tratou como vereador, precisamos da presença de todos aqui, estou muito preocupado em relação à obra do túnel, fala-se em relação a desapropriações, a casa de família vem do meu avô para minha mãe mora lá com uma irmã, e temos medo de desapropriação, pois os valores comentados seriam injustos, né? E se comenta, pelo menos em alguns cantos, que mais de 200 imóveis seriam ali desapropriados. Amália, de certo modo você tem razão, há uma preocupação, de certo modo você tem razão quando fala também da obra, é que ela ouviu a Amália em relação ao governador, citar o próprio Silvio Costa Filho, o ministro, o presidente da autoridade portuária, todos comungaram no pensamento que não vai haver. Mas já conversei com alguns interlocutores dessa obra que é necessário, alguma coisa vai acontecer. Mas vamos esperar uma prudência, né? Eduardo, se me permite responder, Amália, eu tenho ido frequentemente à autoridade portuária, participei essa semana que passou, da audiência pública do Concais, né, da transferência do Concais, e eu tive também pela preocupação, pela proximidade que eu tenho pelo bairro do Macuco, quando nos meus mandatos de vereador sempre dei uma atenção especial ao bairro do Macuco, isso é notório, aí tem no meu histórico. E o que eu ouvi nessa audiência pública, Eduardo Lucas, lá na apresentação, que o projeto de execução não estava pronto e que da parte de Santos, da cidade de Santos, em relação ao túnel, parece que um imóvel somente ia ser desapropriado, né? Foi isso que eu ouvi. E do lado do Guarujá, sim. Do lado do Guarujá teriam mais propriedades a serem desapropriadas. Mas eu entendo a sua preocupação e é importante, sim, que a gente fique atento, acompanhando, até porque, se houver desapropriação para um bem coletivo... que você traz aqui, Brás, for realmente a correta, ótimo. Tira a preocupação desses moradores, né, de desapropriações de muitos imóveis. Eu tive há um mês, questão de um mês e meio, teve uma audiência aberta lá. Enfim, eu participei, o que eu escutei é que não tinha o projeto todo finalizado, executivo finalizado, por isso a preocupação, e eu entendo sim, Amália, mas que alguém que eu não me recordo agora, não sei se foi
o Anderson Pomini, não lembro realmente, disse que do lado de Santos, que a desapropriação seria uma casa, parece que ao lado de um acesso, no Guarujá, sim, seriam mais. É o que eu ouvi, isso está gravado. Agora, claro, de lá para cá, de um mês e meio para cá, muita coisa muda, até porque não tinha naquela oportunidade o projeto pronto. Então, nós temos que ficar atentos, sim, porque se tiver desapropriação para um bem maior, para um bem coletivo, né, que se faz necessário que seja indenizado as pessoas com o valor correto, que eu acho que é isso que ela está preocupada. Né? Exato. O Luiz Cláudio, também de São Vicente, ele é da Vila Valença, ele pergunta para o Marcelo, e eu tenho aqui uma notícia de última hora aqui do presidente Lula, hein? O negócio vai pegar fogo, mas vou pedir para o Marcelo primeiro responder essa questão. O Luiz Cláudio pergunta, no seu entendimento, o que São Vicente precisa fazer para aumentar a sua arrecadação e muito. Segundo ele, a arrecadação no município de São Vicente é muito pequena, ela não atende à necessidade até do custeio diário do município e muito menos investimento. Segundo ele, falta um projeto, falta um plano. Ele diz que, ele cita aqui nomes de prefeitos, hein? Pedro Gouveia, Billy, até citou, né, a passagem do ex-prefeito Márcio França. Ele diz que nos primeiros 2 anos do primeiro exercício foram bons, depois deixou a desejar. Se São Vicente não tiver um plano de integrar habitação, comércio, possivelmente indústria, até o poligonal do Porto, São Vicente vai sempre amargar a pobreza. Vira uma cidade cada vez com mais necessidade e mais pobres, gerando o quê? Violência no município. É o Luiz Cláudio da Vila Valença. O Luiz Cláudio tem absoluta razão em tudo isso que ele está falando. Realmente, a arrecadação do município é pífia. O município depende do governo do Estado, do governo federal e de emendas. Por isso, fica sempre com o prato na mão, dependendo de deputados, e aí tem que abrir espaço no governo para obter essas emendas com um pouquinho maior, né, com um valor um pouquinho maior. São Vicente precisa realmente desburocratizar os processos, né, melhorar o seu código de obras, facilitar. Hoje, uma obra para se iniciar em São Vicente demora muito, você tem que minimizar esse prazo, minimizar muito esse prazo e estabelecer uma lei de estímulo fiscal para que as empresas tenham interesse em se estabelecer em São Vicente. Pois não. No primeiro momento, de forma emergencial, né, de forma a atrair mais empresários para a cidade, você tem que atrair através de estímulos fiscais, para gerar emprego, para gerar renda, né, e principalmente para gerar tributo, e nós começarmos a reverter exatamente tudo isso que o Luiz Cláudio falou, essa baixa arrecadação que o município tem. E também não podemos deixar de falar, diminuir o custo da máquina pública. A máquina pública de São Vicente inchada, né? É muito pesada, né? Muito pesada. Ela pesa demais. Tem muito custo com aluguel, tem muito custo com cargos desnecessários. Veja, em muitos locais, você precisa ter um cargo. Exato. Um cargo em comissão para você poder ter andamento no bom serviço. Mas tem muitos cargos que são criados para acomodação, né? Isso é ruim. Exato. Isso não é legal, né? Então, você tem que analisar de uma maneira técnica, profissional, o que é realmente necessário para que você consiga dar escoamento às demandas, manter a qualidade no serviço, melhorar a qualidade do serviço, essa que é a grande verdade, né? Minimizando o custo. A grande questão no setor público é uma só, é fazer mais com menos. É simples assim, isso não sou eu que estou inventando, né? Não estou inventando a roda aqui. Do custo em percentual da prefeitura em relação ao servidor e aos cargos comissionados em São Vicente, isso passa de quanto? A equiparação de um para o outro, eu não tenho esse valor, essa total, porcentagem em mãos aqui. Mas eu sei que a porcentagem do gasto com folha de pagamentos em comparação com a receita, né, que você tem um percentual lá de até 42%, se eu não estou enganado, tem um percentual que a lei de responsabilidade... Acho que é 51%. 51% é o limite prudencial. Ele vem aumentando mês a mês, né? Principalmente nos últimos meses. Não acompanhei os últimos 2 meses se teve alguma aumento ou diminuição, mas ele vinha aumentando, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado para quê? Para que o serviço público ocorra de maneira eficiente e eficaz. Tem muita alocação desnecessária, né? Tem muito pagamento de aluguel que não deveria acontecer no valor que acontece. Sim. No valor que acontece. Né? Então,
tem muita coisa que precisa ser corrigida. E aí você precisa ter mão forte para poder encarar de frente os desafios que vem lá em São Vicente. Bom, o clima está esquentando literalmente em Brasília. Agora há pouco o presidente Lula declarou o seguinte, ele compara Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a Sérgio Moro, e diz que chefe do Banco Central trabalha por ex-presidente Jair Bolsonaro, que está fazendo uma política errada e quer prejudicar o Brasil. Segundo o presidente, ele precisa manter os juros mais baixos para incentivar empresas, produção, crescimento do país. Isso não está acontecendo. Nesse sentido, o Brasil caminha muito mal. E aí criou-se um clima, porque hoje e amanhã o Copom estará reunido para definir. E a maioria dos especialistas de mercado acreditam que o fim dos cortes já aconteceu. A taxa Selic não baixará mais e ficará no patamar que está, né, 10,5%, seria 10,5%. Antes do último intervalo, tem um intervalo, né, Virgínia? Então, o Brás, a gente vê com preocupação essa situação nos municípios. Nós temos uma reforma tributária. Recentemente, quando nós trouxemos aqui o Leocádio, ele dizia, vamos acompanhar os movimentos. Os municípios perdem muito no sentido de entender, os brasileiros perdem muito, mas nós temos o governo brigando com o Banco Central, que é o nosso banco que faz o gerenciamento da nossa taxa de juros. A economia não vai bem. Estamos com uma economia, nesse momento, não sabendo para que lado vai. Ontem tivemos uma reunião com todos os ministros. Simone Tebet acabou até manifestando-se que o presidente não sabia que os subsídios são de 646 bilhões. E simplesmente o presidente falou, precisamos diminuir isso. Mas diminuir como? Eles não apresentaram ontem as formas. Vão levar mais uns dias sugestionando, bolando e pensando que vão apresentar para o governo. Algumas coisas foram comentadas. Cortes na previdência dos militares, corte em alguns programas sociais, cortes na educação, cortes na saúde, olha que o presidente disse que não queria. Mas essa fala do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comparando a Moro, e dizendo que o chefe do Banco Central joga contra o país, cria um clima muito ruim. Eduardo, bom, o especialista em finanças aqui é o Marcelo Rocha, né? Mas me atrevendo a comentar alguma coisa, naturalmente que a gente enxerga, né, que Brasília parece que cada vez mais concentra o poder, não só político, naturalmente, por ser a capital federal, mas o poder financeiro, né? E os municípios padecem. Tanto é que há tempos atrás existia até a marcha dos prefeitos, não sei se vocês se recordam, lembro. Que tinham que passar o chapéu lá em Brasília. Então, a questão tributária ela precisa ser encarada de uma maneira mais distributiva, quer dizer, não é possível o município, que é onde, como dizia Franco Montoro, é onde vive o cidadão não vive no Estado nem no país, né? Nem na federação, ele vive, que são os entes federativos, ele vive na cidade. Então, não é possível uma alta concentração. E o que a Simone Tebet e o Haddad mostraram ao presidente Lula, que eu, assim, fico estarrecido de não saber, né? É justamente a questão dos privilégios no Brasil, né? O Brasil é um país com muitos privilégios, né? E, na hora de passar o facão, todo mundo fica com receio de passar o facão. Sim. Por motivos políticos e tudo mais. Mas não tem como, né? Não tem como, porque se a taxa de juros ainda está alta, quer dizer, e essa briga de governo federal com quem manda nas finanças do Brasil, teoricamente falando, não está bom para nós, né? Não está bom, tem que estar em harmonia, as coisas têm que ser, né? Tem que ser harmonizadas. Agora, eu acho que fazer a lição de casa, primeiro, é cortar os seus gastos, segundo, é cortar privilégio, porque a hora que se corta os seus gastos, você dá o exemplo para aqueles que têm muitos privilégios, né, saberem que eles também vão ser passados o facão. Né? Quer dizer, olha, eu estou tirando do meu, mas eu vou tirar do seu também, você tem muito privilégio. E aí as coisas começam a fluir. Mas enquanto não fizer isso, Eduardo, eu tenho receio que as coisas não se encaixem, né? Porque todo governo, às vezes, que vem, e isso é notório, né? Faz um puxadinho. Exato. Né? Faz um puxadinho, olha, eu vou dar isso aqui, o outro vou dar... Bom, passa 10, 20 anos, tem um colchão de privilégio que depois, para cortar, é muito difícil. Né? Você não está acostumado sei lá, frequentar um tipo de lugar e depois você vai frequentar outro tipo de lugar. Correto, Brás. É difícil. Então, sim, você tem que
Não dá. O Estado brasileiro tem que se modernizar, como aí, agora tem uma comitiva aí na Coreia do Sul, em países adiantados, nós temos que se mirar neles. O Estado, ele é grande, talvez pela nossa deficiência social, essa nossa diferença social, o Estado tem que intervir, tem que botar a mão, perfeito, mas não com privilégio, e sim para quem precisa, né? Eu vou antes do intervalo. E uma pergunta para o Brás. Aí depois eu vou fazer essa pergunta para o Marcelo, que olha assim, o Marcelo citou o exemplo de São Vicente. Vamos transmitir isso para um exemplo muito maior que é o país. Ontem a DUEC, a própria Simone Tebet, o Haddad, né, passaram e dizem, intramuros, que a Simone Tebet levou uma relação para o presidente, justamente do que o Brás falou agora. Presidente, isso aqui são cargos que poderiam deixar de existir. Na verdade, são secretarias que acabam assoberbando a questão econômica. Existem várias áreas. O Haddad teria passado para o presidente numa reunião há 2 meses atrás que a criação de alguns cargos não eram necessários e também ministérios para aplicar. Então, esses puxadinhos que o Brás citou também, existe muita coisa. Aí está se falando do Vale Gás, Vale Leite, projetos sociais que foram estendidos como uma questão até política. Então, vale lembrar que isso depois alguém tem que pagar a conta, como o Brás colocou. Aí o sujeito está acostumado aí num 1,99, e aí depois ele vai para o Ministério e vai não mais no 1,99, ele quer um restaurante que vai custar 300, 400 reais. E aí você não consegue desarticular isso. Então, é importante. Faça a pergunta, o Marcelo responde, a gente vai ao último intervalo. É para o Brás. O Brás. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Brás, conforme sua fala na audiência pública, acha mesmo que é correto o prefeito utilizar recursos portuários para usar em política própria, ao invés de fazer obras necessárias viário para mitigar a atividade? Bom, obrigado pela pergunta. Eu não entendi exatamente ao que ele se refere. Se for ao Parque Valongo, o prefeito não está usando verba pública. É através de um TRIM, que é uma lei que nós temos aqui em Santos, que é a lei da contrapartida de empresas que se estabelecem aqui no município, que tem que dar uma contrapartida. Então, se é que eu entendi, ele talvez esteja falando do Parque Valongo, é isso. Se ele estiver falando do Concais, também não tem verba pública, porque o Concais está estabelecido numa região aqui, região de Outeirinhos, né, no Porto de Santos, e que irá passar, né, isso é a expectativa, para a região aqui do início do porto, aqui, antes dos armazéns 1 ali, né? Então, também não tem verba pública, porque o aporte total financeiro é da empresa privada, que no caso é o Concais, né? E, inclusive, Eduardo, se me permite até estender um pouquinho a resposta, quando nós falamos aí do porto e tal, eu quero lembrar que o porto tem mais de 16 quilômetros de área, né, de extensão, desculpe, e tantos milhões aí de áreas construídas. E já temos o Concais estabelecido na região de Outeirinhos. E a transferência com a mesma metragem. Quando se diz que a metragem vai dobrar, é porque o berço de atracação serviria exclusivamente para o Concais. Então, é isso que foi apresentado. Mas, obrigado pela pergunta, mas não está sendo gasto dinheiro público em nenhuma dessas duas questões, nem no Parque Valongo e nem no Concais. Eu não sei se eu entendi também, mas eu acho que a visão do Marcos também, Brás, para só corroborar para você responder, eu entendo que o Marcos tem citado, por exemplo, alguns investimentos, se você citou um Trink, que é uma empresa chinesa da área portuária, que está bancando essa obra. Talvez a ideia do Marcos, que ele comentou aqui, para que você possa comentar, porque esses recursos também não podem ser investidos na área portuária, para beneficiar, por exemplo, a entrada e saída de veículos na cidade, na área do município, porque a gente sabe que o porto é da União, a União faz investimento, mas a prefeitura não poderia aplicar recursos com essas parcerias também para beneficiar o porto em relação à logística, em relação às empresas que operam, até porque o porto faz essa alavanca de investimentos no município e a arrecadação da cidade. Sim, não, nesse ponto que você toca, claro, e isso será investido, naturalmente, no momento certo, no caso do Concais. No caso do armazém, do armazém 1, 2 e 3, do Porto Valongo, ele, na realidade, ele é de frente ali para o Museu Pelé, ele é quase de frente ali para o Museu Pelé,
para aquela região. Então, você não tem como investir, já que a avenida portuária é gestão do governo federal. Não tem como você fazer alguma coisa, é uma avenida portuária, né? Então, agora as passarelas de acesso, tudo isso serão feitas com dinheiro que não é público, né? Um dinheiro dos trinques, aí da contrapartida. E agora, no Concais, não, que já fica um pouquinho mais à esquerda de quem olha o porto de frente, esse sim, você vai ter que fazer ali acessos, ruas, não ruas, pavimentação, melhorar a infraestrutura. Sim, o viário, né? Todo. O viário todo, aí sim. E eu acho que isso já está previsto. Eu acho não. Isso já está previsto e não vai dinheiro público. Agora, é importante que os EIVs, né, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que é feito para que possa aplicar a lei dos trinques, aí, que é a lei da compensação, em muitos casos aqui da nossa cidade foram feitos para escola, para ruas, para policlínicas, né? Muitos, né? Nesse caso do Porto, o que está se discutindo ali é justamente a viabilidade em termos turísticos, Concais e tudo mais. Mas está previsto, em especial no Concais, o acesso, sim. A gente tem que... Participação também. Diga. Camila Nuevo, bom dia. Sérgio Santana, São Vicente, temos uma ótima área na área continental para trazer indústrias. São Vicente precisa investir no turismo, gerando emprego, fortalecendo nossos comerciantes. O Parque Prainha, Japuí, tem uma vista maravilhosa. Podemos ser feito um pier para alavancar nosso turismo. Recuperar nossa biquinha como era antigamente, atraindo turistas, fortalecendo nossos comerciantes. Infelizmente, nossa querida São Vicente está atrasada em evolução e progresso, a mais atrasada do litoral. Governador Tarcísio não aparece em São Vicente, porque aqui está bagunçado. São Vicente não tem gestor na atualidade. Ótimo programa, todos estão de parabéns. Vocês também participarem conosco e emitindo opiniões, é importante. E ele tem razão nessa questão. E o Marcelo, eu vou ao último intervalo, mas o Marcelo vai responder depois essas questões também. Diga. Luiz Antucci, cabe um excelente aeroporto em São Vicente Continental. Projeto integrado com habitação e o meio ambiente. Boa. Sérgio Santana, São Vicente não apresenta nenhum projeto, por isso nosso governador Tarcísio não aparece. Aliás, alguém conhece um projeto de São Vicente? São Vicente tem uma gestão amadora. Ótima colocação do João Cláudio. Não existe... Espera aqui, me perdi. Eu tenho que elogiar os ouvintes, espectadores do programa, têm emitido opiniões muito concretas aqui e bastante concisas, né? Sem ofender ninguém. Ótima colocação do João Cláudio. Não existe comprometimento dos vereadores e do prefeito da cidade de São Vicente. Não tem projetos, não existe fiscalização, não existe zeladoria. Parabéns, Marcelo Rocha resumiu com muita sabedoria o conhecimento da falta de comprometimento da gestão e dos vereadores de São Vicente. Uma Câmara boa, prefeito bom. Agora a Câmara tanto faz. Sem fiscalizar, prefeito acomodado é ruim. Luiz Antucci, se o túnel fosse sobre o trajeto da balsa, não haveria desapropriações. Para aumentar a receita de São Vicente, precisamos trazer grandes empreendimentos. Quem puder ajudar a ONG Mapan, são 80 pets resgatados de maus tratos e abandono. Ajude o Mapan. Silvio Eliseu, em 2024, São Vicente pode renovar a incompetência e a estagnação, elegendo isso que aí está. Ouvir quem tem planos concretos para que a cidade retome o desenvolvimento, cara ou coroa. Acho que acabou aqui. Não. Sérgio Santana, ótimo programa, adorei, são feras na mesa com assuntos sensacionais, parabéns. Tem excelente obra no Parque Valongo, eu gostei muito. O Horto de São Vicente tem um espaço excelente para fazer áreas de lazer para a cidade. Concordo, muito bem colocado, é uma área que está ali abandonada, né? Tem que acabar com os privilégios com dinheiro público, gastos desnecessários. É isso aí. Vamos lá, rapidíssimo intervalo. Na volta o Marcelo vai comentar essas opiniões. Esse comentário também, depois vai fazer um comentário de grana aqui, né, Marcelo? Que você conhece bem por ser um gestor financeiro, um gestor público em relação a essa briga que não vai levar nada ou vai levar mais prejuízo. Eu costumo dizer que o presidente Lula precisa lembrar o seguinte: alguém tem que sentar ali do lado dele e falar assim: presidente,
Nós não estamos em eleição. Nós não estamos em eleição. E outra, o que o Brás colocou muito bem, desagregar não é o que vai solucionar a questão financeira do Brasil. Precisamos agregar. Né? E se ele tem alguma dúvida em relação ao que está dizendo o Campos Neto, marca uma reunião Campos Neto do Banco Central, ou ao contrário, senta-se, tira as discussões ali, as dúvidas, porque ele tem um homem dele também. O Galípolo foi colocado lá por Jesus Cristo? Não, foi um homem colocado por ele. E se o Roberto Campos Neto é do antigo governo, duvido que o Roberto Campos Neto queira prejudicar o seu país, porque se acontecer um estrago, quem vai entrar para a história como estrago é Roberto Campos Neto. Então, acho que o presidente está equivocado nesse sentido. E, antes de acusar, olha, o Brás falou isso de você, Eduardo, o Brás falou mal de você, olha, o Marcelo disse que você é isso. Tá bom, pega o telefone, Marcelo, vamos tomar um café, vamos conversar, é verdade isso aqui. Eu acho que ou fortalece a amizade, ou, se tinha alguma dúvida, esclarece a dúvida. Eu penso dessa forma. Eu vou rapidíssimo intervalo e nós vamos para a parte final aqui. Vou até pegar o mar, que eu esqueci de trazer minha água hoje aqui, e ainda um pouquinho da gripe no finalzinho aqui. A gente vai ao intervalo e volta já com a partezinha final do programa. Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo EG Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Do veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade EG Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação EG Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal por EG Plus? Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final agora. Estouramos já o tempo aqui, mas é importante estourar e agradecer tanta gente. Alô, Miranda, o Miranda que também é de São Vicente. O Miranda é ex-dono de posto de gasolina, é ex-comerciante de São Vicente. Sabe onde ele tem comércio hoje, meu querido Marcelo? Em Jundiaí. Ele deixou São Vicente há 8 anos por conta da própria política e de violência no município. Ô, Miranda, um abraço para você. Eu lembro de você na época lá do Santos, que você me mandava mensagens. Em relação a isso, o Marcelo, que é pré-candidato, você comentou aqui, até diz, o Miranda ele cita, o próprio comerciante de São Vicente é um herói, ele é abandonado, é deixado de lado. A questão da segurança, ele diz, tem parentes, a mãe, os irmãos moram em São Vicente, a violência é recorrente, final de semana, segundo ele, é verdade, nós não comentamos aqui, nós tivemos um militar que foi sequestrado dentro de uma comunidade de São Vicente, aí alguém filmou, e colocou a polícia a polícia foi fazer o resgate desse militar, me parece que era um militar das Forças Armadas, e graças a Deus não virou vítima. Ele falou que São Vicente está tomada pelo crime, né? Miranda, eu só posso lamentar, né? Infelizmente você ter deixado a nossa região. Você disse que até chegou a ter loja no centro de Santos, também loja no centro de São Vicente e Santos, e desistiu da região. Não desista não. Pense, quem sabe, no futuro, novas visões, né, Marcelo? Prepara o caixa para voltar a investir em São Vicente, né? De repente, as coisas mudam e o desenvolvimento começa a aportar aqui na região. Marcelo, essa briga do presidente Lula com o presidente Roberto Campos Neto, hoje e amanhã é reunião do Copom, tudo indica a taxa Selic não vai ser reduzida e me parece que até para o final do ano, nesse momento, fora de prumo, nossa economia, o rumo está sendo aí muito mal conduzido nesse momento. Não é culpa só do Haddad, da Simone Tebet, acho que o próprio presidente tem essa culpa, até por não sair do palanque. O presidente não gosta do Brasil, o presidente não gosta dos empresários, o presidente não gosta de gerar emprego e renda, o presidente gosta de gerar pobre. Essa é a grande verdade. Enquanto tiver pobre, ele tem voto. É isso que ele quer. Ele gosta do desastre econômico. Infelizmente, o presidente ele não consegue ter uma visão além dos passos que ele consegue dar. É triste eu ter que dizer isso aqui, mas é uma verdade. É uma verdade que fica visível a olhos nus, né? Então, o presidente deveria baixar um pouco a bola, ouvir os seus técnicos, ouvir os profissionais que estão com ele, né, ali com ele. Tudo o que o Banco Central faz, ele faz de maneira técnica por conta de... É uma reação às ações do governo. Se o governo não faz nada que contradiga aquilo que o Banco Central está fazendo, não tem como. O Banco Central tem que fazer as travas para evitar um dano colateral maior para a sociedade. A inflação, o primeiro assunto que nós falamos aqui, a inflação das famílias está muito alta. Muito alta. Não é essa inflação que o governo acaba divulgando pelo IBGE, por outros indicadores aí. Então, baixa a bola, alinha-se, faz um alinhamento com o Banco Central, entenda o que está dando problema para o governo, né, poder entender esse procedimento e, obviamente, com isso, a taxa começar a cair. A taxa poderia estar bem menor, desde que a lição de casa estivesse sendo feita. E tudo isso, a lição, ela consta ali do arcabouço. E aí? Tu fez? Nada. Está aumentando cada vez mais o gasto público. Aumenta. E aí? Não tem receita. O que tem que fazer quando não tem receita? Cobrar mais tributo e cortar investimentos em áreas importantes. Saúde, educação, habitação, enfim, áreas que são importantíssimas. Aí nós vemos aí, andando pelo Brasil, obras paradas, paralisadas. Vocês que estão nos ouvindo aqui, me passa aí no programa uma obra que o governo federal fez e entregou nesse governo. Nesse momento a gente tem que cobrar mesmo e cobrar muito. Bom, Braz Antunes, obrigado, sucesso aí na sua campanha, sucesso no seu trabalho. Vamos nos ver aí ao longo dos meses, né? Dentro do que for possível que a legislação permitir, a gente traz aqui de volta. Eu acho que é importante a gente dar a voz a muita gente da nossa cidade, da nossa região.
e que nós tenhamos aí cada vez uma cidade melhor, e que até leve aí ao prefeito Rogério Santos, né, essa colocação até do próprio Muniz, a questão portuária, a questão daqueles que militam, né, os empresários da área de logística, a área portuária, que Santos precisa ter essa atenção também com esse público tão importante, que são os empresários que geram receita, geram emprego e precisam de uma palavra aí do próprio prefeito, das autoridades em relação a isso. Esses 16 quilômetros aí que a cidade tem de porto precisam ser abastecidos por uma logística, por uma área portuária integrada e cada vez mais moderna e ativa. Assim o porto não perderá o status aí de ser o principal porto brasileiro. Sem dúvida, Eduardo Lucas, é muito importante o que você acaba de dizer, porque a logística, quem sofre os impactos, né, do porto é a cidade. Então, naturalmente, que são impactos, o porto é importantíssimo para a vitalidade do Brasil, 30% da riqueza nacional. Nós temos que dar, né, sempre, as prefeituras têm que dar o acesso, né, o bem-estar do pessoal que trabalha, do pessoal que tem as empresas de caminhão, o caminhoneiro que se desloca ao porto diariamente, faz o seu trabalho aí, até o porto não para 24 horas, né, Eduardo? Então, exato, nós temos que dar muita comodidade, muito conforto para esses trabalhadores, isso é muito importante, e a facilidade para as empresas portuárias, para as empresas de logística, porque são elas, afinal, que dão os empregos, né? São elas que fomentam a economia da cidade. Então, você tem razão. E aproveito para agradecer muito o seu convite, a possibilidade de me apresentar aqui como pré-candidato a vereador da nossa cidade de Santos. É uma honra muito grande você, como eu já tive, essa honra por 3 oportunidades de representar Santos aqui no parlamento, ser um dos representantes no parlamento aqui da nossa cidade. Então, eu amo Santos, adoro a minha cidade e o que eu puder fazer, gosto muito de trabalhar pelas pessoas e agradeço a oportunidade, agradeço também a oportunidade de estar com o Marcelo Rocha, muito importante a sua participação, e a Virgínia aí, mais uma vez, pela paciência, e eu vou voltar, assim, sempre que você me convidar, para mim é um prazer, porque a qualidade do seu programa é indiscutível. Obrigado, e veio também como secretário aqui, falou muito, a gente tem muitas questões para falar realmente também do turismo na cidade, na região, que é uma das molas que podem gerar receita e também emprego. Marcelo, diga. Pois não. É o Sérgio Santana. Não existe segurança em São Vicente. Os totem, que tem a função de fiscalizar, desde ontem fica anunciando a inauguração de uma fonte no Gonzaguinha. Vergonhoso. Os totens, com todo respeito ao prefeito de São Vicente, também não é democrata, ele gosta de falar onde ele pauta, né, e aonde pauta aqui não vai participar, porque a gente discute ideias, como o Brás falou, como se vê o prefeito, outros, a gente discute nível de inteligência e capacidade. Não estamos aqui para colocar ninguém na parede e dizer, você é ruim ou você é... A pessoa tem o direito de mostrar, né, Brás, como disse, as suas qualidades, as suas fraquezas e tentar evoluir e aparecer. Quando não quer, a gente deixa para lá. Mas os totens apenas foi para gastar dinheiro. A gente sabe que a eficiência não existe. A eficiência existe no quê? Na presença da viatura da Guarda Municipal, do agente municipal bem preparado, bem remunerado e bem montado, da Polícia Militar, da Polícia Civil e por aí vai. Então, é essa discussão, e o Sérgio está com total razão, né, em relação à falta de segurança no município de São Vicente, que, infelizmente, o número de roubos é muito grande. Marcelo, uma honra também contar com você mais uma vez. Sucesso, obrigado por ter a paciência de ouvir os nossos ouvintes, discutir os assuntos aqui. E já que estou falando em violência, no Brasil, 62 jovens são assassinados por dia. O mapa da violência do Atlas, dados do Atlas de violência do país, mostra que o perfil das vítimas de homicídio desde 2022 só tem crescido. Em 10 anos, a quantidade de crimes letais nessa faixa etária superou 300 mil. Então, a cada dia, 62 jovens são assassinados. E, pasmem, né, por letargia das autoridades também, e quando a gente fala como isso. E olha a outra questão, o Brás, que é um profissional da área da saúde, né, tão importante, cursos de medicina sem aval no MEC funcionam via liminar. Alunos de cursos de medicina sem aval temem que o MEC faça que eles percam as vagas. Como que um país pode ter curso de medicina sem um aval, sem ali o comprometimento do MEC junto com esses cursos? Você não tem profissionais de qualidade. Isso é uma questão para a gente discutir. Recentemente, a gente teve aqui o presidente da Associação Paulista dos Médicos falando conosco que nós vamos trazer. Mas, Marcelo, obrigado pela presença, sucesso e bom trabalho nessa caminhada que a gente sabe que é dura. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com o doutor Brás, a Virgínia,
a audiência, né? Não vou lembrar o nome de todo mundo, mas Camila, Isso. Sérgio, Silvio, Luiz, A todos, né? Todos que participaram aqui, muito obrigado, né? Com dúvidas, sugestões, críticas, estamos à disposição. Quando você me chamar, estarei aqui com o maior prazer. Como diria um antigo político, o Brás vai lembrar bem, a Fifi Domingos, juntos chegaremos lá, né? Isso ele tinha razão. Sozinho você não vai a lugar nenhum, mas juntos você chega lá e produz efeitos também. Virgínia, obrigado pela atenção, pelo trabalho. Voltamos amanhã, quarta-feira, com mais um Ponto a Ponto. Continue com a gente, o programa sai do ar, mas a rádio continua no ar 24 horas com muita música, informação e prestação de serviço. São mais de 22 jornalistas que integram a nossa programação. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.